Bom dia, professora. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, professora. Bom dia. Tá todo mundo sabendo que vai começar mais cedo? Adorei Sim, sua avisei caneca. ontem no Professora, grupo. colocaram até no grupo de aviso. Beleza. Gostei da sua caneca. A minha não é nenhuma abordagem, é 2 sapos. Bom Tá, eu dia, vou dar Aline. Gestalt de presente para a senhora, professora. Então tá. Oi, Aline. Você tá caladinha aí? Você tá Bom assim? dia, professora. Bom dia. Ai, eu tô com o celular torto. Deixa eu arrumar, pera. Ficou pro outro lado? Opa. Agora foi. Aí, agora sim. Você tá mais loira? Então, fiz negócio do cabelo de novo. Oh, ficou legal. Obrigada. Uai, gente, cadê o resto do povo? Pergunta aí, Ana. Cadê a Maria Fernanda? O Lucas? O povo que você conversa? A Bruna me mandou uma mensagem hoje de manhãzinha e falou assim: Ana, se a Tati perguntar por que tem pouca gente na aula dela das 9, avisa para ela que a culpa não é minha, porque eu tô indo para uma consulta agora, mas das 10 horas eu vou tentar entrar. Eu falei: tá bom, então, Bruna, eu vou avisar para ela. Ô, gente. Depois ela assiste o vídeo. Também não tem problema. Agora entrou a Alice. Bom dia, Alice. Fiquei no vácuo com a Alice. Bom, vocês deram uma olhadinha no... Bom dia, obrigada. Ela estava digitando. Vocês deram uma olhadinha nos capítulos que eu falei que a gente ia conversar? Deu tempo? Sei que vocês devem estar bem atarefados com o fim de semestre, né? Então, eu falei para vocês que os capítulos que vão cair na prova, que são os capítulos do ciclo 3, é o 14, o 15 e o 16. O 14 a gente já viu. Semana passada era para ter visto o 15. Então, hoje a gente vai ver o 15 e depois eu vou conversar com vocês uma ideia que eu tive sobre o 16. Mas isso fica para a aula das 10. O capítulo 15 é muito interessante porque ele fala sobre a psicologia social no tribunal, ou seja, já dá uma noção para vocês de psicologia jurídica. Já começa a dar alguns nortes de como que, qual é o papel da psicologia nessa área. Eu não sou especialista dessa área, apesar de já ter dado psicologia aplicada ao direito há muitos anos atrás, no curso de direito, não é a minha especialização. A professora Lila já escreveu um livro muito bom sobre esse tema, né? E é a área bem específica mesmo que ela gosta de trabalhar e de atuar. Ela tem feito algumas palestras, eu tenho acompanhado a respeito Tati, desse tema. Oi. inclusive, essa semana ela fez um treinamento, não sei se a senhora viu, mas eu participei. Nossa, foi ótimo. Foi sobre psicologia jurídica interventiva. Que Aí a legal. aula de ontem, aí foram 4 aulas. A aula de ontem foi sobre psicologia social interventiva. Então, hoje a aula, quem vai dar aula é a Ana Luísa. Ela vai contar pra gente como que foi essa aula da professora Lila. Nossa, mas sério, foi um ótimo curso. Foi ela e o irmão dela, eu acho, né? Que chama Joel? Joel, é irmão dela. Joel? Uhum. É, irmão dela.
e uma outra advogada. Nossa, foi ótimo. E aí a senhora tá falando, eu achei que super coincidiu, eu achei até engraçado. Já pensou? E agora que responsa a minha, não posso falar nada que vai de contrário ao que ela falou, porque a especialidade é dela. Mas acho que eu dou conta. Se eu falar bobeira, você me avisa, Ana, você me corta aí. Uma das coisas que chama atenção nesse capítulo especificamente, porque a psicologia jurídica ela é muito ampla, tá, gente? A atuação do psicólogo jurídico é muito ampla. Eu sei que tem uma ilusão, um romance ligado a essa área, que geralmente o psicólogo acha que vai estudar sobre serial killer, sobre psicopata, vai descobrir se realmente aquela pessoa tem problema mental ou não, fazer o teste. Tá, nós poderíamos auxiliar o juiz com laudos, com avaliações psicológicas, mas isso é uma coisinha mínima da psicologia jurídica, dentro da área da psicologia jurídica, é isso que eu queria dizer. Por exemplo, eu já falei com vocês sobre a síndrome da alienação parental, que é uma área da psicologia associada com a área jurídica, que é trabalhar a questão de guarda de filhos. Tem a questão da vara de infância, quando a gente trabalha com criança abusada, com criança vítima de maus tratos. Isso também entra. Toda vez que a gente pensar em um caso que o psicólogo ou a psicologia pode auxiliar um operador do direito, seja ele um juiz, um promotor ou um advogado, isso é a atuação do psicólogo jurídico. Mas o que nós vamos conversar aqui hoje é uma coisa bem do início mesmo, que tem a ver com os capítulos que a gente estudou no ciclo 2, que é o capítulo 1 e 2, que a gente falou de falsas memórias, lembra? Então, hoje a gente vai trazer um pouco de volta à memória, tomara que vocês se lembrem, do que a gente viu no dia da aula de falsas memórias. Então, o capítulo começa com a foto do... Esqueci o nome dele. Peraí que tá falando dele aqui mais na frente. Simpson. Não é o Homer Simpson, não é amarela a foto, gente. Tem um caso criminal muito, muito conhecido, americano, que é um cara atleta, herói do futebol, ator também, ele era ator, e ele foi acusado de assassinar a ex-mulher dele e o namorado dela, o companheiro dela. Então, tinha muitas evidências, o comportamento dele durante o julgamento era um comportamento de padrão de abuso, porém, os testes sanguíneos confirmaram que o sangue dele estava na cena do crime, que o sangue da vítima estava na luva dele, foi encontrada uma meia dela dentro do carro dele. Então, a viagem que ele fez na noite do crime, a forma como ele fugiu quando eles tentaram fazer a primeira prisão, tudo indicava que ele era o culpado. Olha só com essas provas pequenas que eu acabei de apresentar para vocês, a gente pensa, óbvio que é ele, culpado. Pois é, só que os advogados de defesa dele pegaram a questão do racismo, do preconceito racial, porque a foto dele aqui, gente. Lembra dele? Ele é um ator famoso, ele tem alguns filmes. Não sei se vocês já viram algum filme com ele. Então, pelo fato dele ser negro, os advogados pegaram justamente essa veia aí do preconceito racial para dizer que o policial tratou ele de forma diferente, que já começaram a supor que ele era o culpado só porque ele é negro. Os jurados, 10 deles eram mulheres, e a probabilidade de um jurado formatado por apenas mulheres, quando o caso é estupro ou algum tipo de crime, feminicídio, né? Isso pode fazer com que o jurado seja influenciado. Então, vocês acreditam que o advogado de defesa conseguiu anular o julgamento, fazer outro, e o cara tá livre?
Aqui no Brasil a gente tem até estupro, como é que chama? Estupro, Bozo. estupro culposo. O povo do direito inventa tanta coisa e aí a psicologia jurídica vem tentando ajudar. Mas por que eu fiz essa introdução? A pergunta que o Myers faz para a gente começar a pensar na tal da memória, falsa memória que a gente conversou no ciclo 2 é: qual que é o nível de confiabilidade que um testemunho tem, que um depoimento tem diante de um júri? Então, citando alguns filmes ou séries que são bem realistas, que não são ficção, mas apresentam para nós essa realidade, porque eu nunca fiz parte de um. Eu vou fazer essa pergunta. Vocês, alguém aqui já fez parte de um júri? Já foi convidado para um júri? Não um júri simulado, um júri de fato. Não? Eu só tô vendo a cara da Ana Luísa e da Aline, o resto tá calado? Eu já assisti uma vez, Tati, com a turma da escola, que tinha uma professora convidada, ela levou a gente para assistir. Mas você assistiu, você não foi jurada. Não, Tá. Se o Vinícius estivesse aqui, aposto que o Vinícius já foi. Porque toda vez ele tem uma história para contar. Depois vocês me contam se ele vai falar se é ou não é, se já foi ou já não foi, porque eu tô apostando. Vocês conhecem o Valdeir? O Valdeir, que era do laboratório de anatomia, que fez psicologia também, já formou? Ele já fez parte de um júri, de uma audiência. E uma vez ele contou em sala de aula o tanto que é difícil, o tanto que é complicado, né? E aí, por que a gente está falando sobre isso? Quem são as pessoas que são escolhidas para ser juradas? E como elas são escolhidas? Aí, voltando lá nas cenas dos filmes, vocês assistiram alguma série ou algum filme onde tem um primeiro momento, antes de começar o julgamento, em que os advogados de ambos os lados, eles começam a descartar algumas testemunhas? Eles falam que não aceitam a número 2, a número 4, a número 10. Aí depois, eu quero a 3, a 7. Já viu isso? Por que vocês acham que eles fazem isso? Quais são os critérios utilizados para excluir uma testemunha ou para incluir uma testemunha não, um jurado no banco ali, dos 12 que vão ser julgar aquele caso? O que vocês acham que são os critérios para essas escolhas? Vocês fazem ideia? Depende do crime. Depende do crime. Se o crime, por exemplo, foi relacionado a uma criança, se uma criança foi assassinada, quem que vocês acham que seria uma pessoa melhor para julgar? Um jovem, um gay, que não pensa em ter filho, que nunca gostou de criança, uma velhinha com cara de vovó, um pai de família. Vocês estão entendendo a construção que eu estou fazendo com vocês? Quem seria melhor para poder, se eu sou advogado de acusação, se eu quero que aquele réu que está sendo acusado, ele seja punido, ele seja sentenciado, ele seja culpado, então eu tenho que construir o jurado de uma forma que conduza a esse caminho. Então, se eu colocar no jurado pessoas que não gostam de criança, pessoas que nunca estudou desenvolvimento infantil na vida, pessoas que não têm filhos ou que não pensam em ter filhos, pessoas que... É diferente de eu construir um jurado de pai de família, de mãe de família. Por quê? Porque uma mãe de família, quando ela vê a foto de uma criança machucada ou assassinada, ela já é levada pela emoção a culpar aquela pessoa, a odiar aquele réu. Não precisa de muitas provas, não. E ela já está com raiva dele e quer que ele vá preso. E que, se possível, ganhe a pena de morte. Então, se constrói um jurado
geralmente os operadores do direito, eles constroem um jurado baseado nos tipos de personalidade das pessoas, no tipo de percepção de vida que as pessoas têm. E a psicologia jurídica traz, então, uma ideia de uma parte muito interessante que eu vou conversar com vocês hoje, vou apresentar, inclusive, um slide aqui agora, que se chama Psicologia do Testemunho. Porque a psicologia do testemunho é uma parte que vai falar exatamente sobre isso. O que é confiável para testemunhar a respeito de um crime? Então, algumas variáveis influenciam o testemunho da pessoa. E aí eu vou, então, compartilhar a tela para falar com vocês sobre isso. Tem uma foto aqui no livro interessante, mas não está na hora de mostrar, depois eu volto aqui. Deixa eu aumentar a tela. Então, vamos conversar antes de psicologia do testemunho, vamos falar de testemunho. Como que uma pessoa vai testemunhar um fato? Vai depender de como que ela percebeu esse fato, de como que a memória dela armazenou esse fato e de como ela consegue evocar esse fato e a maneira como ela vai conseguir expressar esse fato. Olha quantas variáveis. Então, ó, como eu percebi, como eu armazenei, como eu evoco e como eu consigo expressar. Cada um desses fatores, existem algumas explicações. Deixa eu ver se está aqui no próximo ou se eu vou ter que voltar aqui para falar. Não, eu vou ter que ficar lá quietinha naquele ali mesmo. Então, olha só. Pensa que você presenciou um atropelamento. Quando eu começo a contar a história, vocês já vão imaginar a imagem. A gente faz essas imagens, a gente consegue visualizar, o ser humano é muito visual, né? Então a gente começa já a formar o filminho. Quando alguém conta pra gente uma historinha, a gente já começa a fazer o filminho na cabeça. Então, tinha uma senhora de idade atravessando a Avenida Universitária na faixa de pedestres, ali em frente ao Ana Shopping. O motorista parece que ele não estava prestando muita atenção e quando ele foi frear, ele não deu tempo mais de frear e ele atropelou a velhinha. A velhinha caiu, machucada, inconsciente, chamaram o socorro. Infelizmente, não foi possível socorrer a velhinha a tempo e ela faleceu. E aí, esse cara vai ser levado para o julgamento porque foi um homicídio. Foi um homicídio culposo porque ele não tinha intenção de matar. Mas, se fosse com a intenção de matar, seria homicídio doloso. É aquele famoso foi sem querer. E aí, você estava ali sentada no ponto de ônibus, logo em frente ao Ana Shopping, e você presenciou. Então, na hora que a polícia chegou para verificar o ocorrido, ele registrou o nome de algumas pessoas para testemunhar. E você é uma dessas pessoas. Pronto. Fizeram o filminho? Como vocês imaginaram a vovozinha? E eu não falei vovozinha, eu falei velhinha. Vocês pensaram na avó de vocês? Vocês pensaram numa velhinha de coque? De vestido estampadinho? Ela estava segurando um guarda-chuva, segurando uma sacolinha. O que ela estava segurando? Tá vendo como que a nossa memória é criativa? A memória não, nossa mente é criativa? Então, olha só. A maneira como que vai funcionar o seu testemunho vai depender de como você percebeu esse acontecimento. A nossa percepção pode ser influenciada pela nossa emoção.
Se você tem uma vovó que você gosta muito dela, tem um ótimo relacionamento, ou se você perdeu uma vovó que gostava muito, isso vai influenciar o seu testemunho. Mesmo você não tendo contato com aquela senhorazinha em nenhum momento antes, você nunca tinha visto na sua vida, mas você tem uma relação com a sua avó que é muito legal, muito saudável, isso te influencia. A maneira como a gente percebe o acontecimento também é influenciada com a nossa relação social com o mundo. Por exemplo, eu não disse que cor que era o carro que atropelou, eu não disse a idade do moço que atropelou, mas vocês já podem estar fazendo um estereótipo de um playboyzinho, de carro rebaixado, com som alto, e isso já vai fazer com que você pense assim, estava no celular, não estava prestando atenção. Então, a maneira como as nossas vivências constroem a nossa percepção. Vou parar o exemplo do atropelamento da velhinha para dar um outro exemplo assim. Você passa na frente de um boteco e vê uma pessoa com um negócio branco na boca, um desse tamanho aqui, um negócio branco na boca. Você só viu isso e você pensa assim, fulano começou a fumar, eu não acredito que o fulano fuma, mas meu Deus, que absurdo. Na verdade, ele estava com um pirulito na boca, que também tem um cabinho branco. E aí, a nossa percepção faz isso, a gente emenda histórias, a gente constrói histórias. Só porque ele estava na frente do boteco, a gente pensa que ele estava fumando. Só porque ele estava sentado na mesa do boteco, às vezes ele estava tomando guaraná, mas ele estava sentado. As outras pessoas estavam bebendo cerveja. O líquido é muito parecido, a cor. Pronto, ele estava bebendo cerveja no boteco. Então, a gente constrói. A nossa percepção é construída. Então, o testemunho da pessoa vai depender, o seu testemunho vai depender da forma como você percebeu esse atropelamento. E aí, eles vão colocar seu nome numa lista de testemunhas, mas a gente sabe que aqui no Brasil, julgamentos demoram horrores. E aí, o dia que você for chamada vai depender muito da sua memória. Como que você armazenou esse episódio? Porque se de repente você armazenou porque você viu, presenciou, ok, é uma coisa. Mas se você chegou lá pertinho do corpo dela, só depois que a muvuca começou, alguém fala assim, vocês viram? O cara parece que até acelerou na hora que ele viu a velhinha. Parece que ele queria matar. Isso pode influenciar o testemunho de uma pessoa. O que ela ouviu ali em torno do acontecimento. Então, a sua memória, a forma que você vai armazenar e a forma como você vai evocar, aí vem a falsa memória. Tem umas partes da história que você não prestou atenção e aí você completa com alguns dados que você imagina ser interessantes, não de maneira consciente, de maneira mentirosa, mas é porque a nossa memória faz isso. Então, a forma como você consegue armazenar, a forma como você consegue evocar, e mais, tem gente que consegue ver direitinho o fato, armazena direitinho, lembra como, tem a expressão, lembro como se fosse hoje. Então, eu consigo evocar exatamente, mas como que essa pessoa vai expressar? Geralmente, os operadores de direito, eles conduzem o testemunho. Eles fazem a pergunta das quais eles querem ouvir a resposta. Eles não ouvem o seu depoimento assim, aberto. Conta para nós como que aconteceu. Não. Eles vão fazendo as perguntas. Se você não tiver firmeza, clareza para conseguir evidenciar, expressar esse fato realmente do jeito que ele aconteceu, pronto, o seu testemunho está contaminado. É o que a gente costuma dizer. Então, ficaram claras essas variáveis aqui, que o testemunho de uma pessoa depende de como ela percebe, de como ela armazena, de como ela evoca, a maneira como ela consegue expressar. Eu posso também dar um exemplo, gente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar, de contar um acontecimento.
Ontem eu atendi uma paciente muito parecida com essa expressão que eu acabei de usar. Ela tinha muita dificuldade de expressar o que ela estava sentindo. Ela olhava para mim, chorava e falava, não consigo explicar. E ela começava a falar, e é uma adolescente que usa muito tipo, porque tipo, eu tô assim, sei lá, sabe? E eu não entendi nada. Aí eu falei, quase que eu falei, tipo, não entendi, sabe? Porque, tipo, assim, sabe? Sei lá. Entendeu? Não, não entendi. Então, tem pessoas que falam com excesso de gírias, falam com excesso de erros de português, fala com dificuldade de expressão. Então, até a maneira como a pessoa fala, se a gente começar a completar para ela e ela aceitar, eu completar sentenças, isso também vai influenciar o testemunho dela. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. A prova testemunhal é uma prova que os operadores de direito utilizam quando eles começam a fazer perguntas para pessoas alheias. Para você ser uma testemunha, você não pode ter nenhum vínculo parentesco com a vítima ou com o réu. Por quê? Porque isso influencia. Se eu sou mãe da pessoa que atropelou, eu não posso jamais fazer um testemunho. Por quê? Porque é evidente que eu vou defender meu filho. A prova testemunhal também, ela diz respeito aos fatos que sejam relevantes para o julgamento. Na hora do depoimento, não tem nada a ver eu contar por que eu estava ali naquele ponto de ônibus, para onde eu ia, de onde eu estava vindo. Não, não, não. Essa parte aí pula. A gente só vai dizer a respeito do momento que você testemunhou. A testemunha pode depor, desde então, ela não esteja impedida, ou seja, suspeita no processo. Então, tem alguns casos que as pessoas, casos judiciais, que os advogados constroem a testemunha. Constroem. A pessoa vai fazer de conta que estava lá, fazer de conta que viu o crime, ou para defender ou para acusar. Então, infelizmente, existem profissionais que não são éticos, que agem dessa maneira. Então, para uma testemunha de fato poder depor, ela não pode ser suspeita, mas a gente sabe que infelizmente isso acontece. Eu não vou fazer... Tá. Olha para mim, para essas palavras por 20 segundos. Para mim, persiana era com S, aqui tá com C. Leu tudo? Como é que eu vou fazer para não mostrar a tela seguinte? Agora me diga 4 palavras que estavam naquela tela anterior. Porta, persiana, debruçar, vento. Não consigo me lembrar de mais nenhuma. Aline. Abrir, vidro, casa. E acho que a Luísa falou. Parede. Tem parede? Tem. Tem mesmo? Acho que sim. Acho que sim. Que eu lembro. Ana Luísa, você falou persiana porque você memorizou ou foi porque eu citei a palavra persiana no meio do caminho? Foi por isso também, mas é porque enquanto eu tava memorizando, eu tava pensando em coisas que tem no meu quarto, e bem do meu lado tem uma persiana. Eu também. Essa. Eu olhei a parede, o vidro, abrir, que eu estava bem em frente à janela, e eu lembrei por causa disso. Essas são as palavras mais citadas, geralmente, pelas pessoas que viram essa lista de palavras. O que eu queria que esse slide aqui vem contar pra gente, vem demonstrar? Nossa, eu tô com muita dificuldade de falar. Meu Deus do céu, as palavras não vêm. Eu fico trocando as coisas aqui. Toda hora eu tô assim, para sempre Alice, para sempre Alice. Mas não é isso não, é por causa da muvuca que tá a nossa vida. Ontem meu irmão mandou para mim uma foto
é tão bom eu não me sentir doida sozinha. Ele falou assim, vê se você entende o que aconteceu, kkk. Ele pôs a caneca, a xícara na cafeteira e tá lá esperando o café fazer, né? Só que ele tirou a foto, ele pôs a cápsula dentro da caneca. Ah, meu Deus, a gente fica com a cabeça piradinha e fica falando coisa errada, fazendo coisa errada. O Lucas adora o mal feito, né, gente? Diga-se de passagem, toda vez que eu contar uma coisa dessa, ele morre de rir. Não, não vai lá na frente, lá para trás assim, não. Canseira. Vamos lá na listinha das palavras. Então, a nossa listinha, ela é influenciada pela nossa vivência. Isso aqui vem falar da questão da nossa percepção. Então, olha só. Fatos e memória dos fatos. O que importa na hora de uma pessoa falar o seu testemunho é o discurso, então, sobre o fato que aconteceu. E isso está ligado diretamente à memória dela. A nossa memória, ela depende da nossa subjetividade, ela depende da nossa percepção, da nossa atenção, da nossa capacidade de linguagem. Ai, meu Deus, tem alguém falando alguma coisa no chat. O Lucas disse sim. Da linguagem, do afeto e etc. Então, vamos falar sobre percepção e apercepção. Agora eu falei sobre isso. O testemunho real e de fato, a psicologia que vem explicar o testemunho, vem falar da diferença dessas duas palavras. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra aqui antes. Percepção. Percepção, gente, é aquilo que eu percebo de uma realidade neutra. Eu nunca tive contato com aquela cena, com aquele cheiro, com aquele som. É uma realidade neutra. E aí, o meu testemunho é baseado na minha percepção. Tem que ser baseado na minha percepção. Porque quando ele é baseado na minha apercepção, complica. Porque a nossa apercepção, ela é baseada nas nossas experiências anteriores. Então, quando eu falei aquela história, que a vovozinha lembra a história da sua avó, que a vovozinha, você tem um certo afeto com ela, isso já entrou a percepção. Como é um testemunho apenas com percepção, com uma realidade neutra? Eu não vou falar vovozinha, eu vou falar assim, o que eu vi foi que uma mulher estava atravessando na faixa, aí alguém pergunta assim, qual é a idade da mulher? Ah, ela já era uma senhora. Ah, uma senhora de quantos anos? Uma senhora já terceira idade, entendeu? Eu não falei uma vovozinha, eu falei, era uma mulher. Não estou mentindo, é uma realidade neutra. Eu não disse a idade, eu não disse, ela estava de coquinho. Toda vez que eu utilizo diminutivo, quase usando um manhês, eu estou usando emoção. E isso não é interessante num testemunho. O testemunho, de fato, sem emoção, sem subjetividade, ele é baseado na percepção e não na apercepção. Porque todas as vezes que eu utilizo a minha apercepção, que são as minhas realidades anteriores, isso pode contaminar o meu testemunho. Por quê? Porque existe diferença entre realidade percebida e realidade imaginada. Realidade percebida, o meu testemunho vai utilizar fatos baseados em espaço e tempo. Eu estava sentada no ponto de ônibus, terça à tarde. Então, eu não falei assim, eu acho que foi depois do almoço. Não, eu não tenho achismo. Eu tenho um fato, dentro de um espaço, dentro de um tempo. A realidade percebida também vai me dar indícios de detalhes sensoriais. E aí, eu estava lá no ponto de ônibus e eu ouvi uma freada. Então, ninguém me contou que tinha uma marca de pneu no chão. Eu ouvi uma freada. Eu ouvi a velhinha falar, gemer. Eu senti o cheiro de sangue no asfalto. Tem gente que fala isso.
Então, tudo que está ligado à nossa parte sensorial, ruídos, gestos, alguém gritou, cuidado! Então, isso tudo é realidade percebida, porque está ligado a um fato gerado externamente. Não é um achismo meu, não é uma sensação minha, não é uma emoção minha. Realidade percebida, ela tem um contexto mais realidade. O que é realidade imaginada? São esses contextos que eu acabei de citar. Quando eu coloco um adjetivo, quando eu coloco um conteúdo emocional, isso tudo já é uma informação anterior. Isso daí já vai contaminar o meu testemunho. Tem uma autora que chama Mioto, ela diz que a realidade percebida decorre de fatos gerados externamente e a realidade imaginada de fatos gerados internamente. Portanto, as duas realidades nem sempre coincidem, ou seja, uma é mais confiável do que a outra. A psicologia do testemunho, portanto, ela está diretamente relacionada com a nossa memória, com a capacidade que a gente falou agora há pouco de fixar, conservar, evocar. Inclusive, gente, quanto mais tempo demorar para acontecer esse julgamento, quanto mais tempo demorar para se chamar uma testemunha para depoimento, piorzinho vai ficando o depoimento dela, porque a nossa memória vai, com o passar do tempo, ela vai se deteriorando. Então, a gente não pode, dentro da psicologia do testemunho, a gente não deve levar somente em consideração a memória do indivíduo, porque isso é formado de diversas estruturas. A gente tem que pensar nas outras estruturas. Primeira vez que for colhido o depoimento dessa pessoa, nós temos que observar essas estruturas no testemunho dela. Não só a memória é um dos itens, mas a gente tem que perceber a orientação, a consciência, a inteligência, o que eu falei agora há pouco da capacidade de linguagem do indivíduo. Todas essas estruturas deverão ser observadas para extrair a verdade desse testemunho. Aqui agora vai passar para uma parte do direito, que não é exatamente a nossa área, mas a gente tem que falar um pouquinho dela para ficar entendido sobre a psicologia do direito. Geralmente, um bom operador do direito, ele vai cumprir o seu dever e geralmente eles vão fazer isso aqui. Eles fazem uma análise prévia da personalidade e das relações afetivas da testemunha. O que é isso? Então, se eu sou o advogado de defesa do motorista, no caso que eu inventei aqui pra gente, é uma ficção, se eu sou advogado de defesa do motorista, eu tenho acesso ao rol de testemunhas que a acusação vai chamar. Então, eu olho lá as testemunhas e eu vou investigar a vida dessas pessoas. Eu vou investigar se ela tem um antecedente, vou investigar como que é a vida dela com a família, como que é a vida dela em relação aos idosos, em relação aos jovens, em relação aos motoristas. Por quê? Porque isso tudo influencia no testemunho. Eu vou também ter que saber coletar os dados. Eu não, o advogado, os operadores do direito tem que ter uma excelência na forma de coletar os dados, observar como as pessoas descrevem os dados e não apenas da forma como eles relatam o fato. Para quê? Para eu entender se aquele depoimento vai ter credibilidade. Está acabando meu tempo. Porque aí a gente vai falar agora sobre o dever do psicólogo quando ele é requisitado. Então, o Vinícius acabou de chegar, mas está na hora de desligar. Eu desligo e a gente volta logo em seguida, tá bom? Tati, Oi? agora é no link das 10? Não, ainda no link das 9, ainda. Tá bom.